Pai, obrigado por esse dia e pelas tuas misericórdias que se renovam nesta manhã. E eu quero pedir que a tua graça, o teu poder, teu amor, Senhor, tuas misericórdias, elas sejam renovadas sim sobre nós nesse dia, nos alcance, Senhor, e que Senhor, fale poderosamente ao nosso coração. Nós queremos te conhecer mais nesta manhã, em nome de Jesus. Oramos e te agradecemos. Amém. Amém, queridos. Bom, hoje é a quarta parte do tema relacionado à batalha espiritual. Eu deixei para vocês fixado os textos que a gente vai ler aqui, tá? Mas eu queria perguntar a vocês, fazer uma pergunta para vocês me responder. Respondam, por favor, quais são as armas que o diabo utiliza contra nós? Quais são as armas? Quais são as armas que o diabo utiliza contra a nossa vida? Você sabe me dizer? Então vamos lá. Escrevam, por favor. Eu quero ler aqui a resposta de vocês. Quais são as armas que o nosso inimigo, o diabo, usa contra a nossa vida? A Cris disse a culpa. Giovana disse ansiedade. Vamos lá. A mentira, a acusação, tenta afetar a nossa mente, a dúvida, o medo, o desânimo, a mentira. Quais são as armas que o diabo usa contra a nossa vida? As nossas fraquezas. O que mais? Estou lendo aqui o que vocês estão escrevendo. Desânimo, ansiedade, impaciência, perseguição, o medo, a mentira, o nosso passado, o pecado. Estou lendo aqui. Escrevam que eu vou ler. Não dá para citar o nome de todos aqui, mas eu quero ler. A acusação, mentira, desobediência, mentira, insegurança, rancor. Quais são as armas? Estou lendo aqui o que vocês estão escrevendo. A culpa. Quais são as armas que Satanás usa contra a nossa vida? Depressão, acusação, tentação, desentendimento, o orgulho, lembranças do passado, soberba, depressão, fragilidade, rouba o nosso tempo. Estou lendo aqui o que vocês estão escrevendo, gente. Estou lendo. A raiva, o rancor, brigas, dinheiro, soberba, a culpa. Bom, legal. Eu quero ler com vocês dois textos. Olha só que interessante. O primeiro texto que eu deixei marcado para vocês é Gênesis 3. Gênesis 3. Eu quero falar com vocês hoje, meus amigos, sobre conhecer o nosso inimigo. E esse tema, ele é muito importante, muito importante. Eu gostaria que você tivesse muita atenção mesmo. Fique atento nesse momento para aquilo que Deus vai falar com você. Tá? Olha só o que aqui diz. Gênesis 3, versículo 1 ao versículo 5. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor deu, o Senhor Deus tinha feito. A serpente era o animal mais selvagem, mais astuto de todos os animais, diz aqui o texto. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? E respondeu a mulher à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Você vê que a serpente quis distorcer aquilo que Deus havia orientado. Nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. E disse a serpente à mulher:
certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Até aqui. Agora, o outro texto que eu deixei anotado para vocês é de 2 Coríntios 11:3. Olha só. 2 Coríntios, anote aí, abra comigo. 2 Coríntios, veja só esse texto. 2 Coríntios 11, versículo 3. Diz assim, ó, gente. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sinceridade e pura devoção a Cristo. Ok. Bom, gente, definitivamente, nós precisamos entender. Eu vou repetir algo que eu já tenho falado aqui nestas lives sobre a batalha espiritual. Nós precisamos entender que se nós somos cristãos, nós não estamos aqui neste mundo apenas para frequentar cultos da igreja, para cantar, para fazer orações, para entregar as nossas doações. Não é apenas para isso. Mas se você um dia entregou a sua vida a Cristo, você recebeu um novo coração, nasceu de novo, recebeu o Espírito Santo de Deus, você precisa entender que você está numa batalha espiritual. Você está numa batalha espiritual. Quando nós entramos na vida cristã, gente, nós estamos entrando numa batalha. E como nós temos visto, não é uma briga simples, não. E se nós estamos numa batalha, nós precisamos conhecer o nosso inimigo. Como é que você vai para uma batalha sem conhecer o inimigo? Sem conhecer o adversário? Então, se nós estamos nessa batalha, se a gente ganhou essa consciência de que nós estamos numa batalha, a gente precisa conhecer o nosso inimigo, saber quais as armas que nós vamos lutar e saber como é que este inimigo se apresenta. Desses dois textos que nós lemos de Gênesis, lá no capítulo 3, versículo 1 ao 5, e 2 Coríntios 11, 3, desses dois textos que nós lemos, nós vamos ver hoje 5 armas que o inimigo tem utilizado contra nós na batalha espiritual. São 5 armas que eu queria destacar aqui. Vocês mencionaram as armas, eu fiz a pergunta, né? Quais são as armas que o diabo ele utiliza contra a nossa vida, né? Então eu queria destacar aqui 5 armas, 5, mediante ao texto que nós lemos. Quais são as 5 armas que o nosso inimigo tem utilizado contra a nossa vida na batalha espiritual? Se você quer anotar? Se você quiser anotar, então por favor, anote. A primeira arma que eu quero destacar é a sutileza. Escreva aí, sutileza. Essa é a primeira arma que o inimigo tem utilizado contra nós na batalha espiritual. Gente, a sutileza é uma arma satânica. Como eu já disse nessa série nossa que nós estamos fazendo de batalha espiritual, os demônios, os demônios que se manifestam em possessão não são os piores. Lembra que eu falei de possessão e opressão? Lembra que eu falei isso na live passada? Então, os demônios que se manifestam em possessão, eles não são os piores. É aquele demônio que se joga no chão, né? Que bota medo nas pessoas, sabe? Esse é o demônio da possessão, que a gente está possuído, né? E esse que se joga no chão, que grita, que muda a voz, apesar de ser algo terrível, ele não é o pior, porque esse demônio é visível. Você vê o demônio atuando na vida de uma pessoa num processo de possessão maligna. Então isso não é o pior. Mas a Bíblia, gente, diz que o diabo é sutil. E a sutileza é mais difícil de lidar. Por quê? Porque é invisível. Você não vê. Esse é pior. Esse demônio é pior. Essa possessão é pior.
É aquela que você não vê, não é aquela que você vê. É aquela que você não vê, por quê? Porque fala com inteligência, com lucidez. E aí você, por vezes, não sabe distinguir. E veja, e na sua sutileza, o diabo distorce a verdade. Foi o que ele fez com Eva, aquilo que nós acabamos de ler aqui. O que ele disse para Eva? Olha, não foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Deus havia dito isso, gente? Não. Deus falou para não comer de determinada árvore, mas não que não poderia comer de nenhum fruto das árvores do jardim. Então, veja, na sutileza, Deus não havia dito isso que o diabo falou para Eva. Na tentação de Jesus no deserto, Satanás também usou de sutileza para desvirtuar a palavra e tentar enganar Jesus. Veja, ele usou a palavra para enganar Jesus. E é impressionante como o diabo ele tem uma habilidade com as palavras. Ele é sutil, gente. Ele distorce a palavra de Deus. E é interessante observar como o diabo vai induzir a uma conclusão. Isso é muito importante que eu vou dizer. Isso é muito importante que eu vou dizer. O diabo vai induzir a uma conclusão. Veja que ele usa de habilidade para levar o outro a concluir. O diabo é extremamente sutil. Qual é a maneira que nós mais caímos nas artimanhas satânicas? Qual é a maneira que nós mais caímos nas artimanhas satânicas? É na conclusão das coisas. Ou seja, vou explicar para vocês. Nós observamos um fato, ou alguém nos conta alguma coisa, e imediatamente nós concluímos. E na nossa conclusão, e a nossa conclusão pode sofrer influências malignas. Eu vou repetir. Nós observamos um fato, ou então alguém conta alguma coisa para nós, e a gente imediatamente conclui. E a nossa conclusão pode sofrer, sim, influências malignas. O diabo vai usar de toda sutileza, gente. E da sutileza faz a mentira parecer verdade. Ou seja, parece que é verdade. Parece que foi dito isso. Parece que foi dito aquilo. É assim. A sutileza é uma arma que o inimigo tem usado contra nós. São as astutas ciladas do inferno, as astutas ciladas do diabo. Observe nos pecados da cultura, gente. Quando nós observamos uma sociedade pecadora e imergida ao maligno, você observa que muitos crentes envolvidos pela cultura, eles dizem, mas qual é o problema em eu praticar isso? Todo mundo faz. Isso é natural do nosso tempo. Isso é natural em nosso tempo. É normal. Qual é o problema? Todo mundo está fazendo. Ou seja, gente, de uma forma muito sutil, aquilo que é errado fica parecendo natural. E então, nós temos que ter cuidado com esse tipo de manifestação e artimanha satânica. Você já observou que isso é mais perigoso do que aquela possessão, né? Onde a pessoa cai no chão e grita, porque você sabe, você repreende, põe a mão, repreende em nome de Jesus e pronto. Agora, esse tipo de possessão é muito delicado, gente, é muito perigoso, muito perigoso. Nós temos que ter o cuidado com esse tipo de manifestação, porque ele é sutil. Ele é sutil. O diabo trabalha bem com as palavras. Temos que tomar cuidado com esse tipo de manifestação e artimanha satânica. Mentiras que conduzem você ao engano e ao erro. A experiência que a Eva teve com a serpente lá no Éden, amigos, vai mostrar para nós uma experiência cheia de sutileza. O diabo é sutil. A primeira, anote aí, você que está chegando agora, anote por favor. A primeira arma que eu quero destacar aqui, que o nosso inimigo tem utilizado contra nós na batalha espiritual, é a sutileza. A segunda arma é a inteligência. Anote, por favor. Número 2,
inteligência. Anote. Essa é outra arma, é a inteligência. Existem pessoas que pensam que o diabo não trabalha com inteligência. Veja bem, o diabo não é onisciente. Ou seja, ele não tem a totalidade do conhecimento. O diabo não tem a totalidade do conhecimento. É verdade. É verdade. Mas, queridos, ele trabalha com inteligência para afetar a nossa inteligência. Então, ele vai trabalhar com inteligência no entendimento dos crentes. Ele faz isso lançando setas espirituais. O diabo não toca no crente nascido de novo. Não toca. Crente que nasceu de novo, o diabo não toca. Mas ele nos atinge com setas no campo da inteligência. A mente, vocês sabem disso, a mente é o grande campo de batalha travado entre o diabo e o Espírito de Deus. É a nossa mente. O pensamento humano é o que determina as ações humanas. Nós tomamos atitudes a partir daquilo que nós pensamos. Primeiro você pensa, depois você toma atitude. Nós tomamos atitudes a partir daquilo que nós pensamos. O nosso crescimento espiritual depende dos nossos pensamentos. Paulo disse, lá em Romanos 12, 1. Texto que você conhece. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Então, veja só, transformem-se pela renovação da sua mente. A mente humana está diretamente envolvida no processo de conversão e de santificação. Se Deus não consegue mudar a mente de uma pessoa, Ele não consegue mudar os valores, não consegue mudar o pensamento e as crenças dessa pessoa. A conversão, gente, e a santificação de uma pessoa dependem de uma mudança de pensamentos, de mente. É a metanoia. Mudança de mente, coração, de pensamentos. Então, gente, na vida cristã, nós estamos continuamente sendo renovados nos nossos valores e na nossa forma de pensar. Por isso que a mente é um campo de batalha importante no qual Satanás tem atuado com as suas setas. O diabo, com a sua inteligência, ele quer afetar a sua inteligência. Guarda isso no seu coração. O diabo, com a inteligência dele, ele quer afetar a nossa inteligência. Ele deseja distorcer e destruir a nossa mente, nos levando ao pecado. E por isso que Paulo disse que a nossa mente precisa passar por um processo de transformação contínua. Por isso que Paulo está dizendo, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. É contínuo. Paulo também diz lá em Colossenses, anote aí, Colossenses 3, versículo 2. Paulo diz assim: pensai nas coisas que são do alto e não nas coisas terrenas. Pensai nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Se Paulo está nos estimulando a pensarmos nas coisas que são do alto, então, gente, há uma evidência de que nós temos domínio sobre o pensamento. Porque ele diz: pensai nas coisas que são do alto. Ou seja, você tem o domínio sobre o pensamento. Veja bem agora a diferença. Veja bem. Você não pode evitar que o pensamento venha. Você não pode evitar. Mas você pode afastá-lo quando ele não é de Deus. Entendeu isso? Às vezes vem um pensamento na nossa mente do nada e a gente não consegue controlar isso. Ele veio. Mas você pode afastar esse pensamento quando ele não é um pensamento vindo de Deus. E o que Paulo está mostrando é que crente cheio do Espírito Santo tem poder sobre o seu pensamento. E aí então Paulo ele diz, lá em Filipenses 4,8, anote aí Filipenses 4,8, Paulo está dizendo o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, o que for correto,
puro, amável, de boa fama, se houver algo de excelente e digno de louvor, pensem nessas coisas. Pensem nessas coisas. Filipenses 4:8. Então, gente, Satanás, ele virá com as suas estratégias na tua cabeça. Sim. Ele tentará envolver o seu pensamento com suas setas. É isso que ele quer fazer. Ele vai trazer a você, com muita inteligência, conclusões. Ele vai apresentar mentiras de uma maneira muito sutil. Mas graças a Deus, queridos, graças a Deus, que a palavra de Deus, meus irmãos, a palavra de Deus nos traz a estratégia da vitória. Nós podemos, sim, pensar nas coisas que são do alto. Nós podemos lutar contra isso e termos uma mente centrada na vontade de Deus e uma mente centrada também na palavra de Deus. Tudo que vier de Deus, pense nessas coisas. E aquilo que não vier de Deus, jogue fora. Lança fora, em nome de Jesus. Terceira arma, anote aí, por favor. Qual que eu falei? Você lembra da primeira? A primeira arma que o diabo vem contra nós? Hein? Você se lembra? Que ele tem utilizado contra nós na batalha espiritual? A primeira é a sutileza. A segunda é a inteligência. E a terceira arma, medo. Muitos de vocês escreveram isso. É o medo. Terceira arma é o medo. Muitas pessoas, veja só que interessante, muitas pessoas elas não enfrentam os ataques do inferno e elas são derrotadas na vida espiritual porque elas estão com medo. Tem muita gente com medo de falar e tratar sobre essas coisas. Não, olha, não vamos nem falar sobre isso, hein? Tem medo de falar sobre esse assunto. Mas amigos, como nós já conversamos aqui, o mal existe. E ele é uma realidade, mas eu não acredito que o mal existe. Bom, você acreditando ou não, você querendo falar sobre esse assunto ou não querendo falar, isso não muda, porque o mal existe, ele é uma realidade e ele quer te destruir. Então pense, se nós não tomarmos conhecimento dessas coisas, como é que nós vamos combatê-las? Por que muitas pessoas, veja que interessante, por que muitas pessoas têm medo de tratar esse assunto? Por quê? Vocês vão escrevendo aqui, eu sempre estou lendo, viu gente? Eu estou falando aqui, mas eu estou lendo os comentários e vendo o que vocês estão escrevendo. Por que as pessoas têm medo? Por que as pessoas elas têm medo de tratar sobre esse assunto? Olha só por quê. Porque elas têm medo de pronunciar o nome do diabo, pensando que isso vai atrair coisa ruim para a sua casa. Não vou nem falar o nome do diabo, porque vai que eu falando o nome dele atrai uma coisa de ruim para minha casa. Então melhor nem falar. E este medo acaba sendo uma brecha satânica para o diabo fazer uma festa na vida de muitas pessoas. As pessoas também têm medo, uma segunda coisa aqui, as pessoas têm medo de falar sobre isso porque elas creem que lhes falta autoridade espiritual. E têm medo de serem derrotados nessa batalha. A pessoa, por exemplo, a pessoa tem consciência de fragilidade, de vida devendo, de pendências na vida, pendências que não foram resolvidas. E aí ela tem medo de lidar com essas coisas. Não vou nem falar, porque minha vida está errada. Eu tenho problema aqui, problema ali. Na minha vida é melhor nem falar do nome do diabo, nem tratar desse assunto de batalha espiritual, porque vai que volte para mim, o diabo vem com tudo. Minha vida não está em dia assim com Deus. As pessoas têm medo de lidar. E aí, quanto mais o diabo consegue te vencer pelo medo, mais ele está ganhando campo. E vai continuar fazendo uma festa em muitas áreas da sua vida. Mas o que é que vence o medo? Você sabe. O que é que vence o medo, gente? 1 João 4,8. Anote aí. O que vence o medo? 1 João 4,8. O amor lança fora o medo. Não é assim que diz a Bíblia? Uma pessoa que recebeu o amor de Deus, e com esse amor, essa pessoa sabe que Deus lhe ama, que cuida da sua vida, está com ela todos os dias,
é o Senhor e Salvador da sua vida, ela não precisa ter medo. Não há medo, gente, quando eu conheço o amor de Deus. E quando este amor está implantado no meu coração. E quando eu sei que esse Deus de amor me ama e de mim cuida. Então eu não preciso ter medo. O amor vence o medo. Portanto, se você tem experimentado o medo aí na sua vida, medo das coisas espirituais, medo de demônios, medo de macumbaria, medo de bruxaria, medo de toda obra de feitiçaria, se você anda com medo dessas coisas, olho gordo, nome na boca do sapo, voodoo, seja o que for, qualquer obra de feitiçaria, se você anda com medo dessas coisas espirituais, saiba que a palavra de Deus nos garante que o amor que foi plantado em nós pelo Espírito Santo lança fora todos os nossos medos. Deus está com você. Ele é por você. O Senhor é por nós. A palavra de Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Você crê nisso? Você crê nessa verdade? Vamos para mais uma arma? Vamos para mais uma arma? Vamos aqui, vamos pensar juntos. Eu estou falando das armas, né? Você que está chegando agora, eu estou falando de 5 armas que o inimigo tem utilizado contra nós. Eu falei sobre sutileza, primeira arma. Segunda arma, inteligência. A terceira arma, falei sobre o medo. A quarta arma, anote aí por favor, a dúvida. Dúvida, anote isso por favor. Número 4, dúvida. Gente, a dúvida é uma das maneiras de Satanás destruir a fé de uma pessoa. Sabia disso? A dúvida é uma das maneiras de Satanás destruir a fé de uma pessoa. Por quê? Porque a fé, gente, é a antítese da dúvida. Uma pessoa que duvida destruiu a fé. A fé, gente, é o firme fundamento. Fé é certeza, fé é convicção. Se alguém está em dúvida, é porque essa pessoa está vacilante na sua fé. Vou repetir isso. Se você é alguém que anda em dúvida, é porque você está vacilante na sua fé. Obrigado aqui os meus amigos, a Alexandra Correia colocou aqui os tópicos. Legal, vocês sempre ajudam quando vocês escrevem. Escrevem frases que eu cito aqui, os textos. É muito importante vocês colocarem Facebook, o Instagram, para que as pessoas que estão chegando, elas acompanhem aquilo que a gente está falando. Então vou repetir. Uma pessoa que duvida, ela destruiu a fé. Foi isso que eu falei. Agora, se alguém está em dúvida, é porque essa pessoa está vacilante na sua fé. Há pessoas, queridos, que um dia elas foram firmes na fé. E hoje até vão à igreja, mas já não tem mais fé. São pessoas que até chegam a duvidar da Bíblia. Começam a questionar a Bíblia. O diabo colocou... Isso é satânico, gente. Isso é maligno. O diabo colocou no coração dessas pessoas a dúvida. Porque elas deram vazão à dúvida. E o diabo entrou e fez a festa. Ah, mas eu não acho que aquilo é pecado. Eu pensava que era pecado, mas acho que não é mais. Tal prática, acho que não é bem assim. Não é bem assim. Há pessoas, por exemplo, que têm dúvidas se Deus responde oração. Há pessoas que têm dúvidas se o que está escrito na palavra é verdadeiro. Há pessoas que têm dúvidas se Deus age em alguma situação. Há pessoas que têm dúvidas se Deus realmente restaura a vida de alguém. Se Deus salva um drogado. Se Deus pode realizar um milagre num casamento. Tem gente que duvida. Se Deus pode curar alguém de um câncer. Há pessoas que têm dúvidas se as promessas de Deus são verdadeiras. Há
pessoas que duvidam até mesmo se Cristo vai voltar. Enfim, planta-se a dúvida na ação de Deus. É isso que o diabo faz. E quando o diabo consegue trabalhar com a dúvida no coração de alguém, ele começa a destruir pilares da fé. São as armas do inimigo, gente. Eu vou repetir isso porque é muito importante. Quando o diabo consegue trabalhar com a dúvida no coração de alguém, ele começa a destruir pilares da fé. São as armas do nosso inimigo. Então não duvide das promessas, não duvide da palavra de Deus, não duvide do poder da oração, não duvide do Senhor. E ele até diz, né? O Senhor até diz: façam prova de mim e saberão que eu sou o Senhor. Façam prova de mim. Vocês têm dúvida? Façam prova de mim, diz o Senhor. Portanto, não duvide. A dúvida destrutiva, estou falando da dúvida destrutiva, não estou falando daquela dúvida que a gente tem às vezes numa interpretação de um texto. É natural, estamos aprendendo, às vezes temos uma dúvida de interpretação. Nessa, estou falando da dúvida destrutiva, que vai afetar as bases da fé. Essa dúvida, ela é maligna, ela é satânica. Anote a quinta arma. Outra arma que Satanás utiliza contra nós. Qual é a outra arma? A quinta, por favor. É a mentira. Mentira. Número 5, escreva aí. Mentira. Veja só. A Bíblia diz, gente, que Satanás, ele é o pai da mentira. Tudo que o diabo fala, gente, é mentira. Ele é o pai da mentira. Então, quando ele fala, não tem verdade. Não há verdade nele. Mas, na sutileza, a mentira quase parece verdade. Cuidado. Cuidado, cuidado. E a igreja... Olha, deixa eu dizer uma coisa importante para vocês. Isso aqui vai ser muito importante o que eu vou dizer. Anote aí tudo que eu vou dizer, por favor. A igreja de Jesus, ela precisa ter todos os dons espirituais. É verdade. Todos nós aqui recebemos dons da parte de Deus. E a igreja precisa ter dons espirituais, é verdade. Todos os dons. Eu não tenho dúvida disso, eu creio nisso. Mas existe um dom que nós precisamos clamar para que Deus derrame no meio da igreja. Qual é esse dom? O dom do discernimento. Anote. Para você orar em cima disso. E diga: Senhor, me dá este dom. Dom do discernimento. Discernimento de espíritos. Eu não estou me referindo aqui ao dom do achismo. Não é isso. Sabe aquela coisa? Eu acho que... a minha intuição diz... Não é isso que eu estou dizendo. O achismo, o dom do achismo. Eu me refiro ao dom de discernimento. Uma pessoa que discerne se o Espírito é de Deus ou se não é de Deus. Que o Senhor nos dê esse dom, gente. Dom do discernimento. Peça a Deus. Peça a Deus. E Ele vai te dar. Porque há mentiras que o diabo planta para nos enganar. Ele distorce. Ele engana. Ele calunia. Muitas calúnias, gente. Muitas calúnias foram levantadas contra Paulo. Na igreja de Corinto, sabia disso? Jesus foi chamado de príncipe dos demônios. E quem que plantava essas mentiras? Quem? Satanás. O diabo tem todo interesse em destruir a sua reputação. Ele tem todo interesse em destruir a sua moral. O diabo tem todo interesse em destruir você e a sua história. E a sua geração. E a igreja precisa ter maturidade e entender o seguinte: eu não posso dar crédito a uma boca que o diabo está usando. Eu vou repetir isso. Se você quiser anotar, por favor, anote. A igreja precisa ter maturidade diante de tudo isso e pensar o seguinte: olha, eu não posso dar crédito a uma boca que o diabo está usando. Aquilo que aquele fulano está falando é maledicência. É para arrebentar com o outro, é para destruir o outro.
Eu não posso dar crédito a uma boca que o diabo usa. A maledicência é terrível, gente. Vem do inferno. É do diabo isso, gente. É sério. É do diabo. Palavras para destruir as pessoas. Palavras que distorcem as coisas. Palavras com sutileza que vêm do inferno. Palavras enganosas, com mentira. Gente, a mentira faz coisas terríveis. A mentira faz coisas terríveis. Né? O apóstolo Tiago, capítulo 3, versículo 6. Tiago 3, 6. É um texto que você conhece. Tiago diz o seguinte: a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade. A nossa língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, diz Tiago. Colocada entre os membros do nosso corpo, ela contamina a pessoa por inteiro. Ela incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. A língua incendiada pelo inferno. Por que o diabo, gente, usa da mentira? Por quê? Ele usa da mentira para manter as pessoas oprimidas. Ele engana, ele induz as pessoas ao erro, ele induz as pessoas ao pecado. E todo o trabalho dele maligno é para tirar você do caminho e destruir a sua vida. Ele veio para matar, para roubar e destruir. Tiago 3,6. Alguém está perguntando a Juraci, né? Tiago 3,6. Anote aí, Juraci. Agora, perceba que uma pessoa fraca na fé, quando ela está vivendo um momento de opressão, ela para de ir para a igreja. Veja o que eu vou dizer. Isso é sério, gente. Uma pessoa fraca na fé, quando ela está vivendo um momento de opressão na sua vida, opressão do inferno, ela para de ir para a igreja. Para de se envolver com as coisas de Deus. O diabo logo lhe rouba, tirando você do contexto que aquece a sua alma e o seu espírito. É isso que o diabo faz. O diabo diz o seguinte: olha, eu não vou deixar com que essa pessoa ore. Eu não vou deixar com que essa pessoa escute a palavra de Deus. Eu não vou deixar. Porque o diabo sabe, gente, que a oração, que a adoração e que a palavra são 3 pilares importantes para manter a nossa vida espiritual aquecida. Ele sabe, ele vai fazer de tudo para tirar você da oração, da adoração e da palavra. O diabo vai jogar as suas setas para que você não tenha ânimo em abrir a Bíblia na sua casa. Ele vai lançar dúvida para que você não creia na oração. Ele vai dizer assim: Deus nem responde a sua oração. Ele vai trazer preocupações à sua mente para que você não adore a Deus. Porque o contrário de louvar e adorar é murmurar. Ele quer que você murmure. Então ele vai trazer um monte de preocupações, vai colocar situações que você está vivendo para trazer preocupações, para que você não adore a Deus. Enfim, gente, são as armas que o nosso inimigo utiliza para nos destruir. Dá para entender isso? São as armas. São 5 armas. Escrevam aí quais são as 5. Vamos ver. Quero que você escreva. Quais são essas 5 armas? Rapidinho aí. Coloca número 1, 2, 3. Vamos ver. Vamos ver se você estava atento aí. Vamos ver se você está atento, prestando atenção. Qual é a primeira arma? Qual é a segunda? Qual é a terceira? Qual é a quarta arma? E a quinta? A primeira arma é... Põe aí. Número 1. Número 2. Vamos ver se vocês estão prestando atenção. Vamos lá. Escrevam aí, por favor. Qual é a primeira arma? Olha lá. A Leile Cakes colocou sutileza. Coloca aí o número 2. Põe o número, tá, gente? Primeiro, sutileza. Número 2. Número 3, você coloca o número e a arma, para eu poder ler aqui. Para quem está chegando. Olha lá. Sutileza. Segundo, inteligência. Terceiro, medo. Dúvida. 4. E 5, a mentira. Isso aí. Muito bom. Boa. Olha lá. Alexandra colocando 1, sutileza. 2,
Vamos lá, vamos colocar. 2, inteligência. 3, medo. 4, dúvida. E 5, mentira. Boa, gente. Vocês estão ligados aqui. Muito jóia. É isso aí. Muito legal. Então vamos lá, vamos agora para uma outra parte importante. Quando é que o diabo se utiliza dessas armas contra a nossa vida? Anote essa pergunta, por favor. Anote. Quando é que o diabo se utiliza dessas armas contra nós? Contra a nossa vida? Quando? É uma boa pergunta. Paulo diz, Efésios 6:13. Anote, Efésios 6:13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. O que é o dia mau, gente? Anote também. O dia mau é o dia da fraqueza. É no dia da fraqueza, gente. É no dia da fraqueza que o diabo vai nos atacar com mais veemência, com mais força. O dia mau é o dia que nós estamos em fragilidade. Em 3 níveis. Anote os 3 níveis. O dia mau é o dia que nós estamos em fragilidade em 3 níveis. Primeiro, fragilidade física. Estamos frágeis fisicamente. Ele vai atacar. Segundo, emocional. E terceiro, espiritual. Então veja, o dia mau é o dia que nós estamos em fragilidade física, ou emocional, ou espiritual. Com relação à fragilidade física, é muito comum uma pessoa doente, fisicamente, blasfemar e se revoltar contra Deus. É muito comum. No dia que você está fraco fisicamente, passando por uma luta na sua saúde física, então o diabo, ele pode se utilizar da sua fragilidade física para lhe atacar com essas armas que nós vimos, com sutileza, com inteligência, medo, dúvida e mentira. Com relação à fragilidade, gente, com relação à fragilidade emocional, é quando você está frágil emocionalmente. Quando você está, por exemplo, com uma depressão, né, um estresse, ansiedade. É quando você está frágil emocionalmente. Está em desequilíbrio em virtude de uma crise em alguma área da sua vida. Isso pode acontecer. Às vezes você passou um estresse, um pico de estresse, em virtude de uma situação que você está enfrentando dentro da família, ou no trabalho. Enfim, alguma área. Às vezes está ansioso demais. Cai em depressão por causa de uma perda. Entendeu? Aí o diabo ele pode utilizar da sua fragilidade emocional para lhe atacar com essas armas que nós vimos, com sutileza, inteligência, medo, dúvida e mentira. Percebe? E com relação à fragilidade espiritual, é quando você não está bem na sua relação com Deus. Você já não ora mais, você já não tem mais o seu tempo com Deus, você já não medita mais nas Escrituras, você não lê as Escrituras, e aí você vai aos poucos se afastando, você vai se afastando lentamente de Deus. Não tem jeito, amigos, quando a gente para de ter comunhão com a palavra, com a oração, com a palavra, lentamente a gente vai se afastando de Deus. É um processo, gente. E aí então o diabo ele pode se utilizar da sua fragilidade espiritual para lhe atacar com essas armas. Sutileza, inteligência, o medo, a dúvida e a mentira. Então essas três áreas, física, emocional e espiritual. Esteja atento a isso. Mas eu quero concluir a mensagem desta manhã, quero concluir com vocês, fazendo uma pergunta. O que nós devemos fazer no dia mau? Anote essa pergunta, por favor. É a conclusão. O que é que nós temos que fazer no dia mau? E anote também o texto de Efésios 6:10. Efésios 6:10. Quando Paulo disse: fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. O que a gente tem que fazer no dia mau? No dia da fraqueza, da fragilidade?
Fortaleçam-se no Senhor, disse Paulo, e na força do seu poder. Fortaleçam-se no Senhor. Ou seja, aproxime-se do Senhor. É isso que Paulo está dizendo. Beba do Senhor, agarre-se no Senhor. É isso que significa fortalecer-se no Senhor. Fortaleçam-se no Senhor, Paulo está dizendo. Ou seja, aproxime-se do Senhor, agarre-se no Senhor, beba dele. Deus pode até enviar conselheiros para te ajudar. Ele pode, claro. Mas é o Senhor que te fortalece. É Ele que vai renovar as tuas forças. É o Senhor que renova as nossas forças. É aquilo que diz Isaías 40, 29. Anote, Isaías 40, 29. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías 40, versículo 29 até o 31. Então ame a Deus. Aí está o segredo, gente. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ame a Deus, ame a Deus. Se envolva com as coisas de Deus. Beba da palavra de Deus. Se encha do Espírito Santo de Deus todos os dias. E graças a Deus, porque apesar de conhecermos as armas do inimigo, como nós vimos hoje, o Senhor apresenta também para nós as armas da vitória. Fortaleça-se no Senhor para que você possa resistir no dia mal. Ninguém vence batalha espiritual sozinho, gente. Então não ande só. Não fique sozinho. Não é bom que o homem esteja só. Não caminhe isolado. O solitário busca o seu próprio interesse, diz a palavra. Provérbios 18:1. Então ninguém vence batalha espiritual sozinho. Tenha um companheiro de oração. Ao mesmo tempo, não pare de orar. Não pare também de buscar a Deus, de jejuar. Não pare de ler a palavra. E encha-se do Espírito todos os dias. Aí está o segredo. Lembre-se de uma coisa. Eu já disse isso na outra live anterior, eu vou repetir. Satanás não tem corpo. Ele é espírito. E ele busca um corpo, uma casa para habitar. E se a casa estiver vazia, ele entra. Ele entra e faz a festa. Mas se a casa estiver ocupada, ele não vai encontrar lugar. E a única forma da casa estar ocupada é pela presença do Espírito Santo. Quando a casa está cheia da presença do Espírito Santo, o diabo não pode fazer nada. Então vamos pedir hoje, nesta manhã, pedir ao Senhor que nos fortaleça e nos dê discernimento para nós vermos o que o diabo deseja fazer contra a nossa vida. As armas que ele utiliza, que é a sutileza, a inteligência, o medo, a dúvida e a mentira. Mas graças a Deus que o Senhor nos fortalece. Quando nós estamos no Senhor, gente, nós somos mais que fortes. Nós somos mais fortes do que qualquer força do inferno que se levanta contra a nossa vida. Nós somos mais que vencedores. As armas do inimigo não nos vencerão, porque nós estamos no Senhor e na força do seu poder. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesta manhã. Quero orar por você nesta manhã. Vocês foram abençoados? Lembrando a vocês que esta live, ela fica no meu Facebook, Ronaldo Bezerra Oficial, se você quiser assistir de novo. Ela fica na íntegra, ali no meu Facebook, Ronaldo Bezerra Oficial, e depois também eu devo subi-la no meu canal do YouTube, Ronaldo Bezerra, youtube.com/Ronaldo Bezerra. Tá bom, gente? Aí se você quiser assistir mais tarde, mais uma vez, para anotar algumas coisas a mais, faça isso, ou enviar para alguém para assistir esta live. Você pode fazer isso, está lá no meu Facebook, Ronaldo Bezerra Oficial, tá? Tem o Ronaldo Bezerra, mas a página é o Ronaldo Bezerra Oficial. Eu quero orar por você.
Amém. Pai, eu quero te agradecer nesta manhã pelo teu amor e pela tua bondade. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos apresenta as armas da vitória no dia mau que enfrentamos, no dia da fraqueza, no dia da fragilidade. O Senhor se apresenta diante de nós para nos ajudar. E nesta manhã nós queremos seguir o conselho de Paulo. Fortaleçam-se no Senhor. Nós queremos nos aproximar de Ti. Nós queremos beber de Ti. Nos agarrar no Senhor. Nós queremos, porque nós cremos que é só o Senhor que nos fortalece nesta batalha. É só o Senhor que pode renovar as nossas forças. Porque a Tua palavra diz que o Senhor fortalece o cansado e dá grande vigor àqueles que estão sem forças. A Tua palavra diz que os jovens, eles se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Portanto, Senhor, nós cremos na Tua palavra, nós cremos que a Tua palavra é a verdade. O que nós ouvimos nesta manhã foi palavra de Deus e não palavra de homem. Ó Pai, a Tua palavra que declara estas coisas. Portanto, nós queremos Te amar mais, nós queremos nos envolver mais com as Tuas coisas, nós queremos beber mais da palavra de Deus. Nós queremos ser cheios do Teu Espírito Santo todos os dias. Louvado seja o Teu nome, Pai. Louvado seja o Teu nome. Que o Senhor nos ajude e nos livre de todo engano, de toda artimanha, de toda sutileza do inferno. Estas armas que foram apresentadas para nós aqui nesta manhã. Senhor, livra-nos, Pai, livra-nos do mal. Livra-nos de cairmos no engano do inferno. Livra-nos, Pai. Por favor, na sutileza de Satanás. Oh, Senhor, na inteligência dele, o medo que ele lança na nossa vida, a dúvida que é lançada no nosso coração, a mentira que é lançada contra a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nós rejeitamos estas armas e nós nos apoiamos no Senhor. Nós queremos nos fortalecer no Senhor e na força do Seu poder. Senhor, dá-nos vitória sobre todas as coisas, sobre o momento que nós estamos vivendo na nossa casa. Senhor, o momento que nós estamos vivendo na nossa cidade, na nossa nação. Oh, Pai, em nome de Jesus, dá-nos vitória, Pai. Dá-nos vitória. Que a Tua graça, que o Teu favor, a Tua bênção, Senhor, se manifeste sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre a nossa comunidade de fé. Oh, Pai amado, que o Senhor abençoe, Senhor, as igrejas aqui representadas. Que o Senhor dê graça e o Senhor derrame a Tua misericórdia, o Teu amor sobre cada comunidade aqui representada, Pai. Em nome de Jesus eu oro, peço que a Tua bênção esteja sobre os meus irmãos, guarda os meus irmãos de todo o mal, dos perigos, dos acidentes, da morte, guarda, Senhor, de toda a contaminação deste vírus. Oh, Pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, dá-nos livramentos, Pai. O nosso socorro vem do Senhor, do Criador dos céus e da terra. O guarda de Israel não dorme. O Senhor está cuidando de nós. O Senhor sempre cuidou. O Senhor está cuidando e sempre vai cuidar da nossa vida, Pai. É assim que nós cremos e tomamos posse desta palavra. Em nome de Jesus eu oro e peço ao Senhor que nos dê um dia abençoadíssimo, de muitas surpresas, Pai, para a Tua glória, surpresas boas que irão glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Louvado seja o Senhor.